A graça e a paz de Jesus, pastora Cleide Dias aqui, passando para compartilhar uma palavra que eu creio que vai trazer ânimo e encorajamento ao seu coração neste dia, porque essa palavra também animou o meu coração. Eu quero ler com você Deuteronômio 11, o versículo 24, 25 e o 26. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano, do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Prestem atenção, hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Esse texto nos fala de uma ocasião em que Deus estava relembrando ao povo uma promessa que ele havia feito muitos anos antes. Aqui, nessa ocasião, dessa palavra que eu acabei de ler, já tinha acontecido muitas coisas. Moisés já tinha se entristecido com o povo, já tinha quebrado as primeiras tábuas da aliança, já estava refazendo as segundas, mas Deus estava aqui lembrando nesse texto que ele tinha uma promessa e que ele iria cumprir aquela promessa e que ele estava motivando aquele povo a acreditar na promessa que um dia Deus já tinha feito. Se contarmos do nosso tempo e voltarmos um pouquinho mais lá no livro de Gênesis, eu imagino aí, e mais ou menos 4.000 anos atrás, a contar do nosso tempo, nós vamos ver essa mesma promessa. Ou seja, Deus já havia feito essa promessa antes. E por que Deus tinha feito essa promessa antes? Porque o nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus que cumpre o que diz. E ele estava apenas relembrando uma promessa já feita lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 2, quando ele diz assim: então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Nós vemos aqui Deus buscando um homem que vivia na Babilônia, uma nação idólatra, que naquela época cria em mais de 365 deuses diferentes, ou seja, era uma nação politeísta, cria em vários deuses diferentes. E aí nós vamos ver aqui Deus escolhendo um homem no meio de todo aquele povo, um homem que tomou a decisão de crer no Deus eterno. E sabe o que eu aprendo com isso? Que crer é suficiente para lembrar das promessas de Deus na minha vida. Eu aprendo que se eu crer, se eu continuar crendo, a promessa de Deus vai se estabelecer. Nessa época que o Senhor chama Abraão aqui em Gênesis 12, ele já está com 75 anos, a sua esposa com 65. E foi para este homem que Deus prometeu grandeza. Sabe, Deus não está preocupado com as suas condições naturais. Ele não depende disso para cumprir as suas promessas. E a Bíblia deixa claro que Abraão só creu, ele só creu e decidiu obedecer. Quando ouvimos a voz do Senhor, ele faz uma aliança conosco. E isso é claro quando você lê Gênesis 15, lá no versículo 18. Você vê Deus fazendo uma aliança com Abraão. O texto diz o seguinte: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes eu dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus e dos cadmorreus. Sabe, Deus aqui dizendo as mesmas palavras que nós lemos lá em Deuteronômio, Deus lembrando a Moisés, apenas lembrando que ele já tinha feito uma promessa. E aqui no versículo que eu acabei de ler, do capítulo 15 de Gênesis, vai dizer sobre essa promessa. As mesmas terras, os mesmos territórios. Deus estava dizendo ao povo a mesma palavra que nós lemos no início desse áudio.
Deus estava falando as mesmas coisas com Moisés e o seu povo. Perceba que muitos anos passaram de Abrão até Moisés. Mas Deus não esqueceu das promessas que ele fez. Não importa, amados, o quanto tempo demore. Eu quero te animar hoje, eu quero te fazer lembrar daquilo que Deus já te prometeu. Sabe, anos se passaram, Deus poderia muito bem, na geração de Moisés, ter dito, como talvez alguns de nós falamos, se o Abraão não está mais aqui, para quem eu fiz a promessa? Então, eu não tenho obrigação de cumprir essa promessa agora na geração de Moisés. Sabe, mas Deus não funciona assim. A Bíblia diz, lá em Hebreus 10, 23, que fiel é aquele que prometeu. Quando Deus faz uma promessa, Ele tem compromisso com a sua própria palavra, que Ele já liberou. E Deus estava dizendo ao povo, mais uma vez, eu tenho uma promessa para cumprir na sua vida. E depois que Moisés morre e Josué assume o seu lugar, o Senhor vem de novo. Lá no capítulo 1 de Josué, você vai ler o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde pisar os pés, eu darei a você. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas, até ao Mar Grande, no oeste. E ele vai seguir dizendo que ninguém vai poder resistir a eles, porque é uma promessa. Então você vê aqui, depois que Abraão passou, a sua geração, veio a geração de Moisés. Moisés morre, agora levanta-se um novo líder para conduzir o povo. E isso aí já 500 ou 600 anos depois, Josué está sendo lembrado mais uma vez de uma promessa que Deus já havia feito a Abraão lá no início de tudo. Sabe? Você começa a perceber Deus falando de uma forma diferente agora com esse novo líder chamado Josué. Você vai ver, quando você segue lendo o texto, ele vai dizer: Josué, te esforça, tem bom ânimo, te anima. Deus estava afirmando para aquele homem que muitos anos já tinham passado, a promessa não tinha chegado ainda, mas ele precisava ser encorajado, ele precisava se animar. Porque aqui eu percebo que Deus entende a importância de uma pessoa animada para viver as promessas dele. E lá em Josué 1,4, como a gente acabou de ler, a gente vai ver uma palavra que foi dita a Abraão, que foi dita a Moisés e agora é dita a Josué. Sabe? Se você olhar lá no capítulo 31 de Deuteronômio, no versículo 6, você vai perceber que Moisés já sabia que não ia ser ele que ia conduzir o povo na entrada da terra, que a sua participação terminava ali. E ele já chama Josué, e ele já começa a dizer a Josué a mesma palavra que o Senhor diz a ele logo depois que ele assume a liderança do povo. Ele diz assim: sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa desse povo, porque o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo o povo de Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Não tenha medo, não desanime. Perceba que bem antes de Moisés morrer e Josué assumir, ele já estava encorajando Josué, porque ele sabia da importância de Josué estar animado para conduzir o povo a partir dali. E o que eu gosto de pensar, queridos, quando eu olho para esses textos, é de saber que a promessa de Deus não foi invalidada pelos anos que passaram. É de saber que a promessa de Deus continuou viva, mesmo tendo passado tantos anos.
a promessa de Deus não envelheceu. E Deus repetiu tantas vezes, Deus repetiu para Josué se animar, para Josué se esforçar. Mas quando eu olho para o resultado de tudo isso, eu percebo que mesmo Josué tendo sido um homem de guerra, um homem que conquistou muitas coisas, a Bíblia deixa claro que ele ainda não se esforçou o suficiente, porque tinha muitas outras coisas para conquistar. Quando lemos Josué capítulo 13, percebemos que Josué deixou de fazer muitas coisas que poderiam ter sido feitas. E olha que ele foi um homem de guerra, ele foi um homem esforçado. Mas a Bíblia diz assim, no versículo 1 do capítulo 13 de Josué: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda tem muita terra para ser conquistada. E o Senhor vai continuar dizendo no verso 2: esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus, dos Gessuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange a região dos heveus, isto dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Aslon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Arados Sidônios até Afec, a região dos amorreus, dos gibeus, todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade, pelo Monte Hermon e Lebo-Hamate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até o Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios. E eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei, partindo agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. E talvez você não compreenda muito desse texto que eu li, mas aqui o que o texto está dizendo é que ainda tinha muitas terras para serem conquistadas. O que a Bíblia está dizendo é aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, que relembrou a Moisés, que reforçou a Josué, ainda não tinha se cumprido da forma que o Senhor queria. Tinha mais terra para ser conquistada, tinha mais terra para ser entregue através da vida de Josué. O pedaço de terra conquistado por Moisés em sua geração, hoje é menor do que o estado brasileiro chamado Sergipe. É o que nós conhecemos como Israel, sabe? E eu sei que tinha muito mais terras para ser parte de Israel hoje, porque a Bíblia deixa claro que muitas outras terras ficaram para ser conquistadas ainda. E eu entendo, amados, que quando não nos esforçamos o suficiente para cumprir as instruções de uma promessa, nós perdemos. E não é só nós que perdemos, não é só você. Tem mais gente que perde, tem mais gente que está perdendo. Em Gênesis 12, 2, quando eu li lá no início, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa feita a Abraão, ela nos alcança. Então entenda que quando Deus me chamou, te chamou, Ele não viu apenas a gente, Ele não viu só você. Ele viu uma geração inteira e Ele acreditou que você pode transformar essa geração. Ele acredita que você pode ir além. Quando nós lemos o capítulo 13 aqui de Josué, onde o Senhor fala que ele já estava velho e que ele não conquistou tudo aquilo que Deus havia mandado. E você percebe no texto que eu li que muitas terras ficaram para ser conquistadas, as mesmas terras que Deus já tinha prometido a Abraão, que Deus já tinha relembrado a Moisés. Sabe o que isso me ensina? Há pessoas que recebem uma promessa e ela não se preocupa em trabalhar por elas. Parece que ela recebe uma promessa de Deus e ela fica esperando sentada que as coisas aconteçam. Algumas pessoas até dizem assim: se for de Deus vai acontecer. Não, queridos, a ordem é para se esforçar, para se animar, para lutar, para conquistar, porque é o esforço
que vai fazer com que você alcance a promessa que Deus estabeleceu. Muitas pessoas não viveram ou não viverão a promessa que Deus falou, porque elas agem dessa forma. Elas acham que é simplesmente ficar sentadas esperando que algo aconteça. Elas não veem as oportunidades que Deus dá. Lembre-se dos espias. Lembra como tudo aconteceu? Deus tinha dado a terra, eles foram, visitaram, viram que era boa, mas eles decidiram desacreditar. Não foi problema de Deus que aquela geração não entrou na terra prometida, só entrou os filhos de Josué e Caleb. Não foi culpa de Deus, foi culpa deles mesmos. Eles decidiram que não iam se animar, que não iam se levantar, que não iam lutar. Foi eles, não foi Deus. Sabe, as promessas de Deus, elas estão vivas, elas são reais e elas estão prontas para ser estabelecidas. Porque Deus, ele vela sobre sua palavra para cumprir cada uma das suas promessas. Depois de 600 a 700 anos da geração de Josué, nós vamos ler lá em 1 Reis, no capítulo 4 e versículo 21, o seguinte. 1 Reis 4, 21. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrate até a terra dos filisteus, chegando à fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Você percebe aqui a mesma terra que Deus havia falado a Abraão lá na Babilônia. Aqui já havia se passado cerca de 1.100 anos desde que Deus tinha falado a promessa a Abraão. E agora vem Salomão para desfrutar de uma promessa que Josué poderia ter desfrutado. Sabe, isso tudo que aconteceu na época de Salomão poderia ter acontecido na geração de Josué. Mas não houve esforço e ânimo suficiente para que aquela promessa se estabelecesse naquela geração. Sabe o que eu estou querendo lhe dizer com tudo isso? É que não importa quantos anos tenha passado, a promessa de Deus está viva. Eu sei que toda promessa tem um tempo para acontecer. Mas se você não trabalhar pela promessa, você não vai viver essa promessa na sua geração. E a promessa de Deus, ela permanece como um decreto sobre nós, mas depende de mim e de você para vivermos essa promessa. Deus poderia muito bem ter invalidado, ter envelhecido, ter tornado sem valor aquela promessa. Afinal, tantos anos tinham se passado e nenhuma das gerações conseguiram conquistar aquilo que o Senhor tinha estabelecido. Mas como eu costumo dizer, o nosso Deus é Deus de promessa. E o nosso Deus é Deus que cumpre suas promessas. Deus continuou com a sua promessa viva e válida sobre aquelas gerações. E Ele continua sobre mim e sobre você. Eu quero te lembrar hoje das promessas que um dia Deus te fez. Eu não sei qual é a promessa que paira sobre a sua cabeça. E eu nem sei se já se passaram muitos anos. Eu nem sei se faz 5, 10, 15, 20, 50. Não importa quantos anos se passaram e essa promessa ainda não aconteceu. Eu quero te lembrar que mais importante do que a espera é aquilo que Deus faz em nós enquanto esperamos. Olha para aquilo que Deus está fazendo, olha para aquilo que Deus está trabalhando em você, dentro de você, e comece a cooperar com Ele para que a promessa que um dia Ele fez se estabeleça na sua vida, na sua casa, na sua família. Entenda que se algo aconteceu no meio da caminhada que não estava previsto, que de repente foi surpresa para você, algo que você não esperava, ei, isso não significa que Deus anulou a promessa dele. Muito pelo contrário, prefira orar pela ótica dele, prefira olhar pelas lentes de Deus. O que aconteceu ou está acontecendo faz parte do cenário poderoso de Deus para te levar para onde Ele quer, para que você possa viver as promessas que um dia Ele já prometeu. Hoje é dia de ativar a sua memória, de ativar a lembrança das promessas que Deus fez a você.
Não se preocupe com recursos, não se preocupe com idade, não se preocupe com tempo. Preocupe-se em se esforçar e se animar para vencer naquilo que você precisa vencer hoje. Você só tem que vencer hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. Mas hoje é dia de você vencer. Hoje é dia de você se animar. Hoje é dia de você olhar para aquele que não mente e não se arrepende daquilo que promete para o seu povo. É dia de você olhar para o seu Pai, de dar graça por estar vivo, porque estar vivo hoje é a certeza que Deus não terminou a boa obra que Ele começou em você. Hoje é dia de crer e de trabalhar pela promessa que Deus um dia estabeleceu sobre você. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde e que a promessa de Deus seja ativada hoje, no nome poderoso de Jesus.